Deuteronômio, capítulo de número 7, está fácil o Deuteronômio, irmão, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, cadê a Bíblia? Oxe, abre, Deuteronômio 7, vamos embora, quem achou declara. As minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, me sondando porque eu sou próximo. Levante a mão comigo e diga assim, ó, a minha mente está alerta, e o meu coração está aberto a tudo quanto Deus vai me ministrar. Amém. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais passar a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais poderosas do que tu, e o Senhor tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Fale comigo, totalmente as destruirás. Não farás alianças com elas e nem terás piedade delas. Bem, eu vou dar aqui uma visão geral, porque eu quero continuar do ponto em que eu parei, tá bom? Mas como eu disse, se você quiser ouvir essa mensagem na íntegra, ela está disponível no Luciano Timóteo Oficial, youtube.com/Luciano Timóteo Oficial. Mas preste atenção, Deus ele fez a promessa ao povo de Israel que ia colocá-los em uma terra que mana leite e mel, promessa feita a Abraão, estendida a Isaac, tal qual a Jacó, aos 12, as 70 almas que desceram para o Egito, que se tornaram 3 milhões de pessoas. Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, você conhece a história. No deserto eles passam 40 dias, quando eles chegam para espiar a terra, eles duvidam do poder de Deus, e porque murmuraram, o caminho que era de 40 dias, tornou-se um caminho de 40 anos. Só que agora Deus está levantando Josué para entrar na terra. Então Deus ele para o seu povo e faz um realinhamento. Deuteronômio é isso, é um realinhamento. Deus está realinhando um povo para o povo entrar na promessa, porque aquele povo tinha promessa. Tal qual aquele povo tinha promessa, nós também temos promessas. Na Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. Essa era a hora do glória. Eu vou falar de novo. Na Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. 5.000 no Antigo Testamento, 3.000 no Novo Testamento. E a palavra do Senhor vai dizer em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Então essa história aqui está escrita para nos ensinar, porque Hebreus 10, versículo 1 diz, que tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata, ou seja, a lei é uma sombra para nos dar uma visão clara do que nós temos hoje, diga amém. Então aquele povo é o povo da promessa, aquele povo tinha promessa, e Deus está preparando esse povo agora para entrar na promessa. Eu gostaria de saber nessa noite, tem alguém aqui nessa noite que tem promessa de Deus? Glória a Deus. Todo crente que nasceu de novo, foi lavado, remido e, como dizia o meu pastor, e enxaguado no sangue de Jesus, tem direito à promessa. Tanto sim, que Romanos capítulo 8, versículo 17 diz, se pois sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, glória. Efésios 1 e 3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Então de fato temos promessa, de fato somos abençoados, mas a pergunta que não quer calar é, porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho na prática, eu não vejo essas promessas estabelecidas. Eu vejo promessas para a saúde, eu vejo promessas para a família, eu vejo promessas para a prosperidade, eu vejo na Bíblia promessas para a conquista e para avanço, mas muitas das vezes quando nós olhamos para as nossas vidas, nós não enxergamos essas promessas. É aí que eu me deparo com o texto que agora nós acabamos de ler, porque Deus ele fez uma promessa
promessa, só que ele disse que na terra que ele tinha prometido aos filhos, tinha um povo lá, que estava morando lá, mas a terra não era deles, eles só estavam lá para guardar a terra, para que as feras do campo não invadissem e tomassem aquela terra. Então eu já começo a entender que tem gente morando em casa que não é dele, é sua, tem gente em cargo que não é dele, é seu, tem gente vivendo em terra que não é dele, é sua. Você está aqui comigo? Mas, tal qual o povo de Israel foi ordenado, primeiro, que entrasse na terra, segundo, que botasse o inimigo para correr, terceiro, que não fizesse aliança, quarto, e que não tivesse piedade dela, assim também somos nós. Eu fiz um estudo minucioso sobre o significado do nome de cada povo desse, e meus irmãos, os nomes são aterrorizantes. São 7 nações, repita comigo, 7 nações. Outra vez, com um pouquinho mais de empolgação, que você pode fazer melhor. Vamos lá. São 7 nações. Irmão, se você olhar Israel, a terra de Israel é a bandeira de Israel. O que é a bandeira de Israel? É uma bandeira branca com 2 faixas azuis e a estrela de Davi no meio. Não é isso? Não é isso? Porque as 2 faixas azuis, a terra branca é toda a terra, mas 2 faixas azuis porque a terra de Israel está entre o grande mar, o mar vermelho, e o grande rio, o rio Eufrates. Então entre o mar vermelho e o rio Eufrates está Israel. Por isso que a bandeira de Israel é a estrela de Davi no meio, entre 2 faixas azuis. Você está aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Então observe, por que tanto aquele povo estava naquela terra? Porque aquela terra era terra deleitosa, aquela terra manava leite e mel, a terra era boa, a terra tinha casas grandes, casa de gigante é casa grande, cama de gigante é cama grande. Tem gente que não pegou ainda. Cozinha de gigante é grande. Eu imagino piscina de gigante, irmão. É uma piscina olímpica. Mas tinha inimigos naquela terra. Só que quando eu estava estudando isso, o Espírito Santo me trouxe algo. A Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo 11, versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Ou seja, para cada inimigo que possa se levantar para querer impedir você de acessar a sua herança, o Espírito Santo já lhe habilitou, já lhe preparou, já lhe armou para você poder entrar na terra e vencer. Você está aqui? Muito bom. E o primeiro inimigo que eu ressaltei foi os heteus. A palavra heteu vem de Et. O heteu é filho de Et, e Et significa terror. Irmãos, o primeiro inimigo que se levanta contra mim e contra você, para que nós não entremos na herança, para que nós não tomemos posse daquilo que Deus tem para nós, é o medo. Sabe, irmãos, a vida que você deseja está no medo que você não vence. Eu vou falar de novo. A vida que você deseja está no medo que você não vence. Tem gente que Deus deu habilidade, tem gente que Deus deu sabedoria, tem gente que Deus deu graça, e a pessoa é muito boa, ela faz dinheiro para os outros, ela prospera os outros, mas ela tem medo de abrir o próprio negócio. E enquanto ela tem medo de fazer o dela, ela está fazendo escada para os outros. Só que o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Você que está em casa também, ele te trouxe aqui para fazer você entender uma coisa: a vida que você deseja está no medo que você não vence. O inimigo, ele não pode vir contra você, porque maior é aquele que está conosco. Quem acredita nisso? Só que o inimigo, sabendo que o que está conosco é maior, como é que ele começa a guerra? Ele começa uma guerra psicológica. Ele começa a dizer que não vai dar certo, ele começa a dizer que não vai prosperar, ele começa a dizer que você não vai crescer, ele começa a dizer que não vai, e você começa a absorver as mentiras de Satanás como verdade. Só que a Bíblia está dizendo, aleluia, que o inimigo é o inimigo de medo. Só que 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, de poder e de moderação. Glória. O que está faltando em você é coragem. E coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, é a marca dos campeões. Olhe, tem gente que está vencendo na vida não é porque é o mais bem preparado, tem gente que está vencendo na vida não é porque é o mais habilidoso, tem gente que está vencendo na vida não é porque é o que mais estudou, é só porque teve a coragem de sair do barco em meio à tempestade, colocar o pé sobre as águas e sair andando. Você nunca vai poder quebrar, você nunca vai poder romper a inércia, você nunca vai poder viver uma disruptura enquanto você não tiver coragem. Eu costumo dizer o seguinte: quem tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja. Então levante a mão comigo e diga assim, ó:
Filho de Et, se prepare. Sabe, irmãos, coragem não é quem faz cara feia. Quem faz cara feia é feio. Coragem não é quem faz pressão. Coragem não é quem fala mais alto. Coragem é aquela pessoa que toma atitude e vai. Coragem, irmão, e quando eu falo de coragem, eu penso em quem? Eu penso em Davi. O inimigo tinha 3 metros e tanto. A Bíblia vai dizer, irmão, que Davi, ele toma prerrogativa. A Bíblia diz que Davi correu para cima do inimigo. Está na hora de você pegar a palavra, se agarrar com ela e correr para cima. Sabe, irmãos, eu tenho observado os crentes, glória a Deus, eu tenho observado os crentes muito apáticos. Eu tenho observado a igreja do Senhor, uma igreja, sabe, uma igreja que fica parada, esperando. Meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa: do céu só cai chuva, sereno e avião. Você precisa tomar atitude, você precisa ir para frente, você precisa partir para cima. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque assim então farás prosperar o seu caminho. Nós estamos orando para Deus prosperar a gente? Não, meu irmão, Deus já lhe deu tudo o que você precisa para prosperar. Quem faz seu caminho prosperar é você. Você precisa levantar, você precisa tomar atitude, você precisa partir para cima. Quer ver? Quem tem o Espírito, levanta a mão e diga eu. Quem tem a palavra, levanta a mão e diga eu. Você tem o Espírito, você tem a palavra. O que é que pode te parar? O que é que pode te deter? E se Deus é por nós? Ah, meu Deus, não dá para ter medo da cara feia do inimigo, não dá para ter não dá para ter medo da carranca do inimigo. Ah, pastor, mas o senhor sabe? Não, eu não sei. O não eu não sei. Ah, pastor, mas né, pastor? Eu estou entendendo, né, pastor? A vida é assim, né? O não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Mentira do diabo. A Bíblia diz que eu tenho em Cristo o sim, e por ele também o amém. Levante a mão comigo e diga assim: eu sou irresistível. Bora pra boca e diga: eu sou irresistível. Diga: nada pode me parar. Diga: homem não pode me parar. Diga: o diabo não pode me parar. Diga: o maior habita em mim. Quem pode abrir a boca e glorificar? O medo quer lhe parar. O medo quer lhe parar. Sabe, e o diabo ele pega experiências que você já viveu e diz: aí ó, vai ser a mesma coisa, aí ó, vai ser igual. Ei, na sua vida, experiência ruim não tem direito a replay. Quem pega essa palavra? Quem pega? Oh meu Deus! Oh meu Pai! Na sua vida, experiência ruim não tem direito a replay. É tudo novo, 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 é tudo novo. Eu estou profetizando para alguém aqui: é tudo novo. Pastor, como é que vence os filhos de Et? O espírito de medo. Primeira característica, Isaías 11:2. O espírito do Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, que o inimigo pode vir contra nós como uma corrente de águas, mas o Senhor alvorará a bandeira. O Senhor alvorará a bandeira da vitória. Eu não entendi esse versículo. Porque o inimigo vem como uma corrente de água. Meu irmão, você já viu uma corrente de água vindo? Corrente de água, quando vem, meu irmão, vai limpando tudo, arrastando tudo. É assim ou não é? Quebrando tudo, destruindo tudo. Assim é o inimigo. Ele vem botando pressão, ó. Ele vem botando pressão e quebrando tudo, destruindo você. Eita, meu Deus, misericórdia. Oh, meu Deus. Só que a Bíblia diz assim, ó: quando ele vir com uma corrente de água, o Senhor vai fazer assim, ó, vai colocar uma bandeira. Sabe o que isso quer dizer? Você só vem até aqui, daqui não passa. Ah, você não pegou. Sabe, irmãos, quando você olha para o mar, Deus colocou portas no mar, e Deus disse: daqui, até aqui virá, e daqui não passará. E posso lhe dizer uma coisa: a onda pode até espumar de raiva, mas não passa. Eu quero lhe dizer que o diabo tem limite, a obra tem limite. Oh meu Deus, tem limite. Levante a mão, porque eu estou pregando para um povo forte. Levante a mão, que eu estou pregando para um povo corajoso. O diabo achou que dessa vez ele ia quebrar suas pernas. O diabo pensou que dessa vez ele ia te parar. Ele pensou que dessa vez ele ia te jogar para baixo. Só que o meu Deus está dizendo: essa cova que foi armada é trampolim para a sua vitória.
E calabachandarabacandarabras, eremi cantarabachanda. Se prepara, se prepara. Vai ter culto em ações de graça. Acharam que o culto ia ser culto fúnebre. O inferno fez reunião com os capeta tudo dizendo: agora a gente mata, agora a gente acaba. Deus disse: se prepara, porque eu vou fazer festa de promoção. O problema do diabo é achar que crente, quando passa por tribulação, não, crente que passa por tribulação e desvia, me desculpe, nunca foi crente. Porque crente que é que nem pandeiro no samba, apanha, mas faz festa. Não. É que nem, oh meu Deus. Você sabe o que é pegar 2 zoiudos e alimentar uma galera e ainda sobrar? Bota ele no prato, só a clara, pega o garfinho, que é isso, pastor? Crente é que nem ovo, quanto mais eu estou sendo profeta, porque eu fui no futuro e voltei e estou lhe dizendo: o que o diabo achou que ia te matar te deixou mais forte, te deixou mais crente, te deixou mais ungido, te deixou mais ousado. Sai da frente, Satanás, porque está se levantando uma igreja corajosa, uma igreja. Levante a mão e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vai, não fala que nem florzinha não, meu irmão. Aqui não tem florzinha não. Aqui só tem guerreiro e guerreira. Diga. O Espírito do Senhor. Eu vou dizer de novo. A vida que você deseja está no medo que você não vence. Eu vejo, sabe, irmão, um espírito de medo, um espírito de intimidação. Você não pode por quê? Por que não pode? Eu li o livro errado então. Porque o livro que eu li diz que eu posso. Sabe, é uma preocupação com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, e às vezes os outros não estão pensando, não estão achando, não estão dizendo nada, e você está sendo atormentado por Satanás, e o diabo está botando coisas na sua cabeça. Eu quero lhe dizer que o diabo não bota nada em sua cabeça, em nome de Jesus, porque a sua cabeça está blindada pelo capacete da salvação. Eu quero declarar no nome de Jesus que todo espírito de medo cai por terra hoje. Salmo 91 está escrito: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Você não vai morrer, antes vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Deixa eu correr. Primeiro inimigo, Eteu. Segundo inimigo, Girgazeu. Girgazeu é o inimigo que ocupa um terreno argiloso, pode ser duro, escorregadio. O que é isso? Os Girgazeus quer dizer as afrontas que o inimigo põe na nossa alma, impedindo-nos de ser moldado nas mãos de Jesus. Irmão, nós temos que permitir que Jesus nos molde. Fale comigo assim, ó. O duro quebra, o flexível. E nessa vida, meu irmão, você tem que aprender a ser, ó, flexível. Eu vejo muita gente que Deus quer trabalhar na vida mais duro, sabe? Todo respeito aí, viu, meu pastor, mas é um espírito de Gabriela. Todo respeito, ministro. Não a senhora, mas a Gabriela de Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas não vai morrer assim. Sabe, irmão, nós temos que aprender a ser flexível. Sabe, tem gente que é assim, ó, faz um plano, faz um projeto, se não der certo o mundo acaba, morre. Não, meu irmão, você tem que aprender a improvisar, adaptar e superar. Nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos, nem sempre as coisas são como nós pensamos. E aí, pastor, flexibilidade, deixa Deus tratar seu coração. E como é que eu venço o Girgazeu para não ficar duro e não ser quebrado? A Bíblia diz que tem um espírito de sabedoria. A sabedoria nos ensina a flexionar, a sabedoria nos ensina a entrar, a sabedoria nos ensina a sair, a sabedoria nos ensina o que falar, quando falar, para quem falar.
a forma como falar. Nós temos que aprender a vencer esse inimigo. Deixa eu falar o terceiro inimigo rápido: os amorreus. Amorreu vem de uma palavra hebraica que é uma raiz primitiva que significa proeminência. Consequentemente significa montanhês, alpinista, habitante de montanha. Ou seja, os inimigos, os amorreus eram um inimigo terrível contra Israel, porque eles moravam em montanha. Israel não dava para ir contra eles, porque eles ficavam em cima, tinham a melhor visão, colocava limite e dizia: vocês não chegam porque a gente vê primeiro e contra-ataca. O que isso quer dizer para nós? Qual é o inimigo que é o amorreu, pastor, que está me impedindo de entrar na promessa? É o inimigo que coloca limite. E agora Deus vai quebrar o limite hoje. Irmão, Deus vai quebrar o limite hoje, porque quem tem limite é município, quem tem limite é pacote de dados, sabe? O diabo quer dizer para você assim, ó: na sua família ninguém passou daqui porque você quer maior. Eu não quero nem saber se ninguém passou, tu vai passar e ultrapassar. Ah, mas ninguém teve, você vai ter. Mas ninguém foi, você vai. Mas ninguém fez, você vai fazer. Porque Deus está dizendo que Ele está quebrando o limite hoje. Ele está quebrando o limite hoje. Todo pensamento contrário. E qual é o espírito? Qual é a arma que o Espírito Santo me dá, pastor, para vencer o espírito de limite, o espírito de amorrer, o espírito de entendimento? A igreja precisa entender quem é. Você é filho do Deus Altíssimo. Você não nasceu para catar migalha. Você não nasceu para contar moeda. Você não nasceu para viver em escassez, para viver em miséria, para viver em fracasso. Você nasceu para coisas grandes. Você nasceu para habitar coisas grandes. Sabe por que você não se conforma com coisa pequena? Porque seu pai é grande, te fez grande. Você pode até começar pequeno, mas levante uma mão e diga assim, ó: é só o começo. E eu quero declarar no nome de Jesus que esse final de ano a chave vai virar, a roda vai virar, a porta eu quero declarar no nome de Jesus que toda limitação cai por terra, toda limitação cai por toda limitação. Menino, fazer o quê? É assim mesmo. O pouco com Deus é muito. Está onde esse versículo? Não, está onde? Porque a minha Bíblia diz que o meu pai, Ageu 2,9, é dono do ouro e da prata. A minha Bíblia diz, Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, quem quer levanta a mão. Quem quer levanta a mão. Quem quer levanta a mão. Comereis o melhor dessa terra. Levante a mão comigo e diga assim, ó: eu nasci para as coisas grandes. Combina com você, rapaz. Sabe? É um espírito de amorreu, espírito de limitação. É isso mesmo, é duas causas. Que diabo de duas causas? Alguém, eu não sei porquê, alguém foi na minha casa, a porta do meu quarto estava aberta, dava para ver o meu guarda-roupa. A pessoa disse: misericórdia, só você ocupa isso tudo? Eu falei: e está pouco. Para que tanta camisa? Para ser uma para cada dia do mês? Oxe, você com tanta camisa e gente nua. Eu não tenho nada a ver com quem está nu, porque nu também eu nasci, estou vestido. Eu quero lhe dizer uma coisa: se Jesus Cristo disse, os pobres, vocês lá longe, ó, vocês sempre tem com vocês, eu digo a mesma coisa. Irmão, entenda uma coisa, ó, todo mundo que um dia está vivendo um momento de bênção, está vivendo prosperidade, todo mundo que já passou por um momento difícil, meu compadre, é porque a gente só vê o lado bom da história. As pessoas gostam de olhar para o Instagram e achar que a nossa vida é vida de Instagram. A pessoa te acompanha nos stories e acha que sabe a sua vida. Quem vê close não vê corre não, papai. Deixa eu te falar uma coisa para você. Alguém vê, gente, como é que pode? O pastor veste Zara, veste Armani, veste perfume importado, mas você estava na época do Musk? Não. Você estava na época que eu fui andando da onde eu morava, melhor, eu fui andando do monte de Mussurunga até em casa a pé, porque não tinha dinheiro de transporte para pagar um ônibus. E eu me empolguei orando, e passei do horário de entrar na estação, que era aberto até 5 horas da manhã de graça. Eu me empolguei orando. Você estava onde? Porque as pessoas, irmão, quem julga a sua colheita, não conhece o seu plantio.
Então, sabe, é um espírito de amorreu dos infernos. Ah, irmão, o irmão, como é que pode? É Bimael de CRV? Sim. Sim. E eu não vou brigar por vaga, não. A minha vaga vai ficar desenhada. E ninguém bote o carro, não. Ele que lute. Sabe, irmão? Não, eu estou falando sério. Deus está falando com você? Porque às vezes você está alegre, irmão. Você não quer nem mostrar nada para ninguém, mas você está alegre pela conquista. Sim ou não? E toda conquista tem que ser celebrada. Eu tinha essa besteira comigo. Rapaz, eu estou aqui num restaurante desse. Eu não vou tirar foto, não. Porque o irmão que está passando prova vai me ver num restaurante desse, vai dizer misericórdia. Se ele está passando prova e ele me vê num restaurante desse e ele não consegue se alegrar, ele nunca vai entrar num desses, porque quem não se alegra com os que se alegram nunca vai entrar na alegria também. Aprenda a aplaudir a vez dos outros, para quando chegar na sua, alguém aplaudir a sua também. É um espírito de amorreu dos infernos. Espírito de amorreu, vai morrer para lá? Pastor, não pode tirar férias. Maico, né? É mesmo. Pois é. Sabe, irmão? O pastor, se vê uma foto do pastor numa lancha, aí, ó, gastando dinheiro de ninguém, toma vergonha em sua cara, me respeite. Que quem tem unção, tem Deus, malmente paga uma conta. Irmão, é sério, o tanto de gente que fala assim, ó, tem uma casa para o senhor ir, tem eu não sei o que para o senhor ir. Se eu fosse de tudo, ô Jesus. Alguém falou para mim isso ontem, eu achava que o senhor era rico. Eu falei, não está errado não. Levante a mão comigo e diga assim, ó, toda a limitação na minha mente está caindo hoje. Está caindo hoje. A partir de hoje, quando você vê algo do bom e do melhor, você vai dizer assim, é para mim, é para mim, é para mim. É para mim que recebe essa palavra. Irmão, eu estou com a raiva desse som. Que se eu pudesse, eu dava uma bicuda em tudo. Sabe, irmão? Porque você vai num show de Ivete, nada contra. Eu até gostava. Na época era do grupo dos jovens que ela dirigia. A Ivete dirigiu o grupo dos jovens do mundo. Sabe, irmão? E a mulher vai cantar o negócio lá no microfone escuro, que ela bota a mão aqui, o microfone está captando. E a gente está aqui, às vezes, na casa do Senhor, batendo biela, e não é porque Deus não quer, não. Sabe o que é? Às vezes, medo, intimidação. O diabo dizendo assim, ó, pastor, o senhor vai comprar um som de 16, de 20 mil, botar na igreja, e depois vai pagar. O Deus que dá o capim da vaca, dá o capim da vaca. Sim ou não? Sim. Rapaz, eu quero entender a ver cabeça de crente. Deus dá o carro, Nonato. O que é mais caro? O carro, aí o cara não liga o ar-condicionado para economizar gasolina. Ô demônio do inferno, oxe, se Deus deu o carro, Deus não vai dar o dinheiro da gasolina. Se Deus deu a boca, não vai dar o dente. Está na hora de você se levantar em fé e começar a tomar algumas atitudes, hein? Está na hora de você tomar algumas atitudes. Levante a mão e diga limitação. Em nome de Jesus, deixa eu correr. Você está aqui ainda? Você está aqui aí? Dá tempo. Vamos lá. Irmão, quarto inimigo, cananeu. Cananeu significa comerciante, zeloso. Esse inimigo é um inimigo perigosíssimo. Ele vai te chamar para negociar princípios, negociar valores, negociar promessas. Irmão, tome cuidado. Olhe para mim, toda atenção agora é pouca. O espírito maligno, essa influência demoníaca, o espírito de cananeu tem influenciado muitas pessoas e levado pessoas a tomarem atitudes erradas em momentos de pressão, tomar atitudes erradas em momentos difíceis, e elas tomam atitude e depois, quando vê a consequência, já é
tarde demais. Quando eu falo disso, eu me lembro de Esaú. Esaú foi caçar, não pegou nada, voltou para casa. Quando ele chega em casa, ele estava com muita sede e muita fome. Jacó estava fazendo um guisado, mas Esaú estava com sede, estava com fome. Esaú disse: me dá um pouco dessa comida. Jacó disse: dá, eu não dou não. Agora vender eu vendo. Esaú: me dá um pouco dessa comida, rapaz, senão eu vou morrer. Aí Jacó: dá, eu não dou não, mas vender eu vendo. Esaú disse: então você vende pelo quê? Aí Jacó: me vende a sua primogenitura, que eu te dou um prato de guisado. Esaú topou. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tudo que estava naquela casa que Jacó estava também era de Esaú, era a promessa de Esaú. Mas Esaú, guiado por um momento, Esaú se precipitou e trocou o eterno pelo momentâneo, trocou o espiritual pelo natural, trocou o celeste pelo terrestre e chorou amargamente. Tem pessoas que por causa de um momento estão trocando a promessa, estão trocando a bênção de Deus por um momento. Deixa eu te falar, isso é um espírito de cananeu. Ele quer comerciar, ele quer fazer comércio com a sua promessa, ele quer fazer comércio com a sua bênção. Tem gente que está perseverando, está orando, está buscando, jejuando, está firme, sabe, está passando um momento difícil, mas está firme. Como está na hora de romper, na hora da porta abrir, na hora da bênção descer e o milagre destravar, a pessoa sai da posição, fala besteira, faz bobagem e perde tudo. Por quê? Porque não soube perseverar. Não troca o certo pelo duvidoso, não escuta a conversa da serpente, não caia na cilada do maligno, não troque. E como é que eu venço, pastor? O espírito cananeu. A Bíblia diz que é um espírito de conselho. Oh glória. Não sabe o que fazer? Procura alguém ungido, procura alguém crente. A Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. A Bíblia diz em Isaías 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, a autoridade, o governo estava sobre os seus ombros. Aleluia! E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus tem o melhor conselho. Ei, não faça nada sozinho, não faça nada sozinha. Deus tem o melhor conselho, Deus tem o melhor conselho, Deus tem o melhor conselho. Ei, não abre mão da sua promessa pelo que o diabo está dizendo. Deus tem o melhor conselho, Deus tem a melhor direção. O que você precisa é ouvir a voz de Deus, não é ouvir a voz dos homens. Sabe esse negócio? Eu odeio quando alguém fala comigo assim, ó: se fosse comigo, bom, se fosse comigo eu não seria eu seria você. Olha, se fosse eu, não seria eu, seria tu. Então, como sou eu? Sabe, irmãos, conselho a gente só recebe de quem é especialista e de quem nos ama. Eu não vou tomar conselho com alguém que não é especialista. Entende o que é do assunto? Nada. Sabe o que é sobre isso? Nada. Então me desculpe, você não pode me aconselhar. Mas às vezes a pessoa não é especialista, mas te ama, quer o seu melhor. E sabe, eu vejo gente procurando conselho, sabe de quê? Instagram. Conselho em palavra de motivação, palavra do dia. Para de graça, rapaz. Eu quero conselho, eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e oro até que eu tenho que ouvir Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Todo mundo é bom para aconselhar, mas quem sabe onde a pingueira bate, quem sabe aonde o calo aperta, e quem sabe o que aguenta é você. Então quer saber de uma coisa? Vá procurar conselho com quem te conhece melhor do que a você mesmo. Porque uma coisa é certa, se Deus disser assim, ó, vai dar certo. Sim ou não? Se Deus disser fica, vai dar certo. Sim ou não? O mundo pode cair, mas se Deus falou, a palavra dele permanece. O problema é que tem muita gente para se meter, pouca gente para interceder, e fica todo mundo guiado um bocado de voz, ó. A mãe diz uma coisa, o pai diz uma coisa, o irmão diz uma coisa, o amigo diz uma coisa, e o pastor não diz nada, que eu não me meto na vida de ninguém. Na verdade, quando as pessoas vêm me conversar comigo, quem já teve a oportunidade de entrar no meu gabinete, sabe, a conversa é assim, ó: o que foi? Aí a pessoa conta, 1 hora falando, eu sou aqui, ó.
Depois que eu escuto uma hora, eu faço uma pergunta: já orou? Todo mundo diz que sim, é impressionante. Orou e não tem resposta, eu não entendo essas orações. Já, e aí, não tenho resposta. Então vamos ver o que a palavra diz sobre isso? Está aqui, meu irmão. Agora, o que não dá, sabe o que é? A pessoa vem conversar com o pastor ouve e diz: rapaz, a palavra não aprova isso aí não. E se a palavra não aprova, eu também não posso concordar. A pessoa vira na sua lata e diz assim, ó: mas eu quero fazer. Faz o quê? Oxe, eu viro na lata e digo: olhe, quem não quer o que Deus quer, há de ser o que Deus quiser. Irmão, não negocia. Sabe, irmão, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Tem gente negociando o seu momento de oração com o celular. Tem gente negociando o seu momento de comunhão, com rede social. Rede social não vai te levar para lugar nenhum. Ei, começa a mudar a sua vida, rapaz. Sabe por quê? Tá tudo bem agora. Eu aprendi uma coisa nessa vida, andando com Cristo 20 anos, eu aprendi uma coisa: quando tá tudo bem, é momento de se fortalecer. Porque daqui a pouco o pau vai quebrar e você vai estar firme. Olha, pregação é assim, ó. Quando não é antídoto para tirar o veneno, quando não é antídoto, sabe o que é? É prevenção. O Espírito Santo estava me lembrando. Eu estava trabalhando hoje à tarde, e o Espírito Santo me lembrou assim, ó: há pouco tempo atrás eu te guiei para pregar uma mensagem. Eu falei: qual, Senhor? Ele me disse: sobre o engano. E eu preguei uma mensagem de 1h e tanto sobre o engano. Só que nós estamos passando um tempo na igreja em que as pessoas ouvem a mensagem entra por um ouvido e sai por outro, porque a gente quer ouvir a bênção, a vitória e o milagre, mas nós não queremos ouvir a nossa parte. E Deus está dizendo: não negocie a sua vida com Ele, não negocie a sua comunhão. Ei, tem situação que está acontecendo porque você fugiu do secreto. Volta para o lugar de oração, volta para o lugar de busca, volta para o lugar de clamor, porque Deus, Ele quer fazer, mas você precisa não negociar. Fale comigo: existem coisas que são inegociáveis. Eu vou falar uma coisa, irmãos. Eu me converti e eu fui logo posto à prova. Ou era a fé ou era a família. Eu escolhi a fé. Depois os meus amigos, ou eram os amigos ou a fé. Foi a fé. Eu estava namorando com uma moça. E rapaz, eu não sei se você já passou por isso, mas sabe aquela moça que você sempre quis namorar e nunca lhe deu bola? Quando ela me deu bola, eu comecei a namorar e me converti. E aí o jogo ficou roubado, porque ou era ela ou era Jesus. Você acha que eu fiquei com quem? Ah, pois. Sabe, e na minha vida sempre foi assim, porque existem coisas que são inegociáveis. Quer ser meu amigo, seja amigo de Deus. Quer andar comigo, ande com Deus. Não, eu não tenho meio termo. Eu sou desse jeito mesmo. Mas aí você não vai ajudar, você ajuda. Nós ajudamos mais quando oramos do que quando falamos. Viu? Então às vezes a gente fica, sabe, negociando, permitindo, tem nada não, o que é que tem? E isso vai minando a sua fé, isso vai te drenando, vai tirando suas forças, arrancando sua energia. Sabe o que é isso? Cananeu. Eu não negocio. Você quer ver? O diabo antigamente era assim, ó, ele se levantava contra a igreja para a igreja desviar, a igreja ficava mais crente. Agora o diabo não se levanta, ele só ajuda. Como assim, pastor? Irmão, você concorda comigo que trabalhar é de Deus? Quem concorda? Olha só, viu? Vamos lá, vamos construir aqui um pensamento. Trabalhar é de Deus? E casar? Oxente, gente, casar é de Deus? Casar é de Deus. Foi Deus que criou esse negócio. De vez em quando a gente, enfim, foi Deus que criou. Né? E comprar terra, comprar casa, é de Deus?
Mas a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola, que todo mundo foi convidado para as bodas. E na hora das bodas, tem gente que não quis ir porque casou, comprou terra, comprou casa. O que isso quer dizer? Jesus estava dizendo o seguinte: no futuro, o inimigo não vai querer roubar o que é seu, ele vai só te dar um pouco mais. E tem gente que por causa de um pouquinho mais está negando a fé. Tem gente que é humilde a pé, Deus coloca no carro, acabou, o cara não é mais o mesmo. Não estou dizendo que isso dizia pessoas, isso só mostra o coração. Irmão, olhe para mim, eu sou da fé, eu sou um homem de Deus. Você tem noção do quanto de proposta eu recebo? Eu recebo proposta o tempo todo, e a minha conversa é: não, Deus não me chamou para isso, não, Deus me tem um propósito na minha vida. Por quê, irmão? Porque eu sei de uma coisa: tudo que eu entro eu quero fazer dar certo, e faço, porque eu tenho uma bênção de Deus sobre mim. Só que isso vai me roubar, e tem gente que é roubado. Se o diabo disser assim, ó, eu vou fazer isso na sua vida, ele pronto, sabe por quê? Quem serve a Deus por dinheiro vai servir ao diabo por um pouquinho mais. E isso tem a ver com a mensagem, porque é cananeu, é negociar. Quem tem filho aqui, diga eu. Fale eu, quem tem filho. Tem pai que negocia o tempo de estar com a criança, o tempo de qualidade, o tempo de estar ali gerando, sabe, intimidade com o filho. Ele troca pelo futebol, ele troca pelo filme, ele troca. Qualquer coisa é motivo de roubar ele da criança. Aí depois a criança cresce e não dá atenção. Eu não sei o que foi que esse menino fez, que esse menino é assim. Oxe, ele só está replicando com você o mesmo comportamento que você teve com ele. Cananeu. Oxe, gente, ficou ruim agora. Você que é casado, você que é casada, pelo amor de Deus. Olha, esse diabo de WhatsApp está separando os casais morando na mesma casa. Fala tanto pelo WhatsApp que as pessoas não conversam mais. Cananeu. Aí depois lá na frente você vê a colheita disso, você vê o resultado disso, porque está comercializando, está trocando o certo pelo duvidoso, o eterno pelo passageiro. Isso é cananeu. Você está aqui? E o que é que Deus está dizendo? Vence isso. Como? Conselho. Conselho. Se Deus levantar alguém para te aconselhar, tenha humildade. Porque a Bíblia diz aqui, ó: examinai tudo. Aí tem um que é bom. Há pouco tempo atrás alguém mandou para mim um WhatsApp. Tive uma revelação com o Senhor. Agora veja, logo com quem? Eu olhei ali, não respondi nada. Sabe por quê? Eu conheço tanto nonato, que se Binho falar alguma coisa dizendo assim, ó, nonato disse, eu sei se foi nonato ou não. De tanto eu conheço nonato. Se eu conheço nonato, tanto nonato, que eu sei que se Binho disser alguma coisa, eu sei se foi nonato ou não, imagine Deus. As pessoas, elas querem imprimir em você o que elas não têm na vida delas. E não precisa você dar uma de zangado, de brabo, não. Seja flexível. Ó, examina tudo e retém o que é. Agora, se Deus levantar alguém, olha o que eu estou falando, Deus, se Deus levantar alguém para te dar um conselho, seja aberto. Eu nunca me esqueço, eu era gestor, e chegou uma época que eu fiquei responsável por um setor muito grande, e eu só ia para casa estressado. Um dia, o meu gerente olhou para mim e disse assim, ó, Timóteo, falou, cara, quando o dia for pesado, quando o dia aqui for truncado, eu sim, vai no banheiro, lava o rosto, respira fundo e vai para casa. Se isso não resolver, antes de ir para casa, vai na orla, olha o mar e vai para casa. Se isso não resolver, assiste um filme
e vai para casa. O que ele queria dizer para mim era: não leva o problema. Oi. Não leva o problema de casa para o trabalho, nem do trabalho para casa. O que é isso? Conselho. Você está aqui? E olhe, Dona Joanita, minha avó, dizia o seguinte: por falta de um grito, o boi, ele não cai no atoleiro. Às vezes nós estamos guiando na estrada da vida e não estamos com percepção. E vem alguém dizer assim: rapaz, acorda, desperta. E a gente, e é mesmo. Você está aqui? Muito bom. Quinto, fariseu. Sabe, fariseu é engraçado porque significa referente a uma vila. É um inimigo que te leva a pensar em coisas pequenas. Sabe, irmãos, como é que se instala um paradigma? Como é que se monta um mindset? Mindset é um modo de pensar. É assim, ó. Você pensa a primeira vez sobre algo. A cultura pop reforça. A música, conversas, filme, enfim, tudo à sua volta vai corroborando aquilo, corroborando aquilo, corroborando aquilo, corroborando aquilo. Chega um momento que aquilo é verdade para você. Pronto. Quando aquilo é verdade, se tornou o seu modo de pensar. E para você vencer isso, a Bíblia vai dizer que a única forma de você vencer é com espírito de fortaleza. Por quê? Segundo Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza e toda altivez de conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, estando pronto para vingar toda a desobediência a Cristo. Todo pensamento que é pequeno, que é tacanha, que é diminuto, que é ilegal, ele não condiz com a palavra. Agora tem gente que pensa pequeno porque não quer pensar como a palavra. Tem gente que pensa pequeno porque não quer dar ouvido à palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa: não adianta nada você estar aqui, seu corpo está aqui, sua mente não está aqui. A sua vida vai continuar pequena, mas se você der ouvido à palavra, deixar a palavra entrar no seu ouvido, invadir seu coração, Deus, ele vai levar a sua mente aos pensamentos dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que é ele, pega aqui, ó, é ele que opera em você, tanto o querer quanto o efetuar. Tem coisa que nem nos seus melhores sonhos você nunca quis, aí do nada começa a vir na sua mente: rapaz, é mesmo, eu vou ter, eu vou fazer. Quem colocou esse desejo em você? Deus. Ele coloca o desejo e você aceita e diz assim: eu quero isso mesmo. Pronto, ele operou o querer. Agora que ele operou o querer, ele vai operar o efetuar. Ele vai te dar o meio, vai te dar a forma. Sabe, levanta a mão que eu vou profetizar. Quem sabe você nunca pensou em ter um sítio? Deus está pensando em um sítio para você. Quem sabe você nunca pensou em casa na praia? Deus também pode estar pensando em casa na praia para você. Quem sabe você nunca pensou em viver até os 100 anos? Quem sabe Deus está pensando nisso para você. O que você precisa entender é: não deixe a sua mentalidade pequena te roubar da grandeza de Deus. Um dia Deus me disse: Timóteo, pedidos grandes me honram. Poxa, e eu achei isso muito interessante, porque olha como nós falamos com nossos filhos. O nosso filho vem e pede a gente: pai, me dá um carro. Aí você fala assim: menino, misericórdia, que carro, pelo amor de Deus, só se for um carro de mão, não é assim? A gente corta a criança de ter criatividade, de ter sonho, de ter fé. Só que Deus não faz isso não. Quando você fala assim, ó, Deus me dá uma casa, aí ele: que tamanho você quer? Aí você fala: 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí ele vem, Efésios 13:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O ano ainda não acabou, Deus ainda pode te surpreender. Pare de pensar pequeno. Quer um conselho? Se afaste de gente que pensa pequeno. É sério, minhas conversas são engraçadas. Daqui a 5 anos, não sei. Isso pega, irmão. Pega. Pode ver, eu só converso besteira com quem conversa besteira.
Não sei o que, o Bahia, né? Fala, pastor, falar do Bahia, falar besteira, claro, não me dá nada. Oxi. O vitória, só vitória em Cristo Jesus. Sabe, irmão, está na hora de você começar a mudar a sua mente. Ah, pastor, mas eu cheguei nessa idade. Rapaz, Deus, Ele gosta de usar os coroas. Eu estava estudando a Bíblia, meu irmão, e tem uns coroas retados, velho. Abraão, Deus chamou com 70. Ó, Deus começou com Abraão, quando a gente termina. Quando a gente termina, Deus começou com Abraão 70. E Noé é a mesma coisa. Deus agora escorou, rapaz. Não? E nos últimos dias os vossos velhos terão. Se prepare para ter sonhos e realizar em nome de Jesus. Diga amém. Sexto inimigo, Eveu. Eveu significa aldeão, costumeiro. Sabe, irmão, tradicional. Olha para mim. Tem gente que diz assim, ó, na minha família tem uma maldição hereditária. Espera aí, bora entender esse negócio de maldição hereditária, porque isso não é bíblico. Não, pastor, na minha família nenhum casamento deu certo. Bora ver como é esse negócio. Como é que era amanhã? Não, amanhã era mais braba do que a Maria Bonita. E titia? Titia é pior do que a paraibana, qualquer coisa. Olha a faca! Fale mais. E a irmã? Ah, minha irmã, com ela era 8, era 80. A mulher era braba toda. E você? Eu estou controlada pelo Espírito Santo, sei, na base do diazepam. Então não tem nada de espírito de maldição. Tem a natureza velha que não quer ser moldada, não quer ser tratada, não quer ser tratada, não quer ser tratada, não quer ser tratada. Acabou. Não, porque os homens da minha família é tudo reprodutor. É boi? É boi? Reprodutor que eu conheço é boi. E boi tem chifre. Não. Falei errado? Oi? Prenda as suas cabritas, que meu bode está solto. Isso. Na minha terra, bode a gente pega, joga o laço pelo pescoço, amarra os pés, bota com as patas para cima e faz um belo de um cozido. Para de graça, rapaz. Negócio de maldição hereditária. Se tinha maldição na sua família, quebrou em você. Tem negócio de duas histórias, não. É que todo mundo começa e não termina. Você vai até o fim. Acabou. Ah, mas com minha mãe foi assim, com minha avó foi assim, com minha bisavó foi assim. Com você não vai ser assim não, porque Deus está operando em você. É um negócio de um pensamento que foi colocado, sabe? Uma ideia, um costumeiro, um limite, um negócio. Rapaz, eu estava conversando com uma moça, minha filha vai estudar, faz uma faculdade. Apesar de que faculdade não quer dizer nada, mas é só pelo conhecimento mesmo, né? Aleluia. E tal, e conversando. Ela não. Vovó era analfabeta. Eu falei, valha-me. Mãinha só fez o primeiro ano primário. Preciso de muito não. Manhã já conquistou a casa, aqui em cima é meu. Eu pronto, espírito de parasita. Entendi quem é você, sanguessuga. Tem sugar daddy, né? Sugar father. Sugar monster. Sabe, irmão? Que nada, rapaz. Que nada. Sabe? É um negócio de uma limitação, é um negócio de um pensamento pequeno, é um negócio de não sei o quê. É que me disseram que eu não posso, me disseram que eu não faço, me disseram que eu era burro, me disseram que eu era feio, mas não lhes disseram também que você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, tem a promessa, tem Deus.
Como é que vence esse espírito de Eveu? Com conhecimento. João 8,32, conhecereis a verdade. Se liberte disso. Oxe, uma moça veio chorando, e não sei o que, final de culto. Eu não gosto de aconselhar final de culto, rapaz. Ela, pastor, eu preciso falar com o senhor, preciso. Tá, venha, entra aqui, entrou no escritório, sentou, quer uma água? Quer não, pastor. O senhor não sabe. Sei mesmo não, filha. Se você não falar, eu não vou saber. Pastor. É porque eu tenho um dedo podre. Eu falei, um dedo só, está resolvido, arranca. Um dedo, ainda sobrou 9. Um cara aí que tinha um dedo, arrancou e... O cara virou palestrante e tudo. Palestras milionárias. Deixa pra lá. Domingo foi eleição, né? Deixa pra lá. Então... Ela, não, pastor, você não está entendendo. O que eu não estou entendendo? Eu tenho um dedo podre. Todo homem que escolhe para mim, nenhum presta. Eu falei, gente, é a mulher do poço de Jacó. Tinha 6, o que estava com ela não era dela, bandida. Pichane ela. Minha filha, me explica uma coisa. Ela, o quê, pastor? Onde é que você arruma esses homens? Rapaz, a lágrima voltou. Foi. O semblante mudou. Ela não jogou o cabelo. Ah, pastor. Quando eu chego na balada, só dá eu, pronto. Se você arruma homem na balada, então pronto, só vai vir o quê? Trabuco, revólver. Pelo amor de Deus. Você vai achar um homem sério em porta de botequim, rapaz? Vai achar um homem sério em tunks, bate-taca? Ô, pastor, eu vou achar um homem sério na igreja. Veja bem, Judas e Tomé estavam na mesma igreja de Jesus. Meia palavra abaixo, vai orar. Sabe, irmãos, as pessoas eram assim, olhe para mim, não permita que um momento difícil, que uma situação difícil, governe a sua vida. A sua vida não é governada por um momento difícil. Você é maior do que isso. Isso é um pensamento contrário, é um pensamento de aldeão, é uma mentalidade tacanha, sabe? E tem gente que sofreu em uma área e não superou. Quem não supera fica com trauma, e fica com trauma. Ela fica com trauma. E aí, pastor? E aí que ele com trauma, ela com trauma, ela faz o quê? Ele faz o quê? Ah, um amigo me traiu. Pronto, um amigo me traiu, o que é que eu faço? Não quero ter mais amigo nenhum. Não, gente. Eu vou ter cautela, sabedoria, mas vou saber. É assim que funciona. Você está aqui? Irmão, precisamos ter conhecimento da palavra para tirar essas limitações. Agora, sabe por que essa palavra bate doendo dentro da gente? É porque a gente quer uma palavra que diga assim, ó, Deus vai fazer, não bebê, Deus já fez, agora é você que faz. Para terminar, o último inimigo, e esse chama muito a minha atenção, é um espírito de Jebuseu. Jebuseu significa lugar que é pisado e trilhado, eira, lugar de debulha. O que é que isso quer dizer? Jebuseu é um inimigo que é um inimigo de afronta. Sabe, gente, os crentes, eles são muito bons em muitas áreas, mas tem uma área que a gente sofre muito, a gente perde muito, e é uma área que é muito simples. Qual, pastor? Humildade. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Eu sei quem eu sou. Se você diz para mim assim, ó, pastor, o senhor é muito inteligente, e você acha que eu vou dizer assim, ah, não, eu vou dizer, graças a Deus, glória a Deus, obrigado pelo elogio. Porque humildade não é falsa modéstia, né? Tem gente que, rapaz, você está bonito. Ah, que isso, rapaz? É o brilho de Jesus. Não, tem gente que tem um brilho de Jesus e é feio.
mundo que é bonito não, irmão. É que nem criança, bebê nasceu, é lindo, parece um joelho. É toda criança que é bonita? Minha filha nasceu com a cara de hamster. Júnior só tinha cabelo, parecia uma peruca aquele negócio. Uma mamãe sacode. Depois foi tomando forma, foi melhorando, né? Mas eu quero lhe dizer, irmão, Jebuseu é uma ideia equivocada, é um pensamento errado de quê? É um inimigo que quer te afrontar. E você precisa, escute isso aqui, você necessita entender sobre humildade. Nessa eleição, a gente estava aqui na frente vendendo água, tal, fazendo uma ação da igreja, né? No sábado fizemos o churras, você que não veio para o churrasco. Domínio próprio é uma coisa que a gente tem. Diga amém. A gente estava vendendo aqui no domingo. Aí, tá eu aqui, bermuda, camiseta, boné, máscara, óculos. E vendendo. Aí teve uma hora que saiu todo mundo, só me deixaram sozinho lá fora. E tá eu lá vendendo. Aí, pastor, o senhor, eu. Aí chegou um rapaz com duas moças. Ele, eu quero energético. A moça, eu quero um suco. A outra, eu quero energético. Pronto. 2 energéticos e um suco. R$9. Me deu 10. Quando eu fui pegar o troco, a moça, precisa não, moço. O senhor é peão, está aí trabalhando. Vou deixar esse R$1 para o senhor aí. De gorjeta, eu, muito obrigado. Ela, de nada, moço, de nada. Aí o cara, não, parceiro, você está aí no corre. Fica aí, parceiro, você está no corre aí. Tomara que um dia ele venha aqui no culto e veja o cara do corre. O cara do corre, de manhã vende água, de noite prega. Oh, glória. Mas naquele momento, irmãos, eu percebi como que Deus, permitindo aquilo para testar meu coração, e eu me acabei de dar risada, e só tinha eu, e você sabe, quando você passa por um teste de humildade, e você se sente ofendido, você não conta para ninguém. Eu saí contando para todo mundo, estou aqui falando no microfone, sabe por quê? Porque todas as vezes que a sua humildade é testada, Deus está abrindo uma porta para você subir de patamar e elevar o nível. Todas as vezes que alguém duvidar da sua capacidade, tentar lhe diminuir, tentar lhe colocar para baixo, Deus está lhe testando para te colocar em cima. Porque antes de Davi derrubar os gigantes, duvidaram da capacidade de Davi. Irmão, e é isso que a Bíblia nos ensina aqui em Isaías 11:2, o espírito de temor. Nós temos que ter temor a Deus. Quem tem temor a Deus se mantém humilde. Eu estou já há uma semana revisando o meu livro. Eu quero crer em nome de Jesus que até a primeira semana de dezembro a gente lança. Alguém concorda comigo? Já passou pela correção, já passou pela diagramação, já passou pela revisão, agora está passando pela minha aprovação para a gente lançar. A gente vai lançar primeiro em formato digital e depois a gente vai para o formato impresso. E eu sou muito chato. O livro já está com mais de 12 mil palavras. E eu estou revisando e colocando mais coisas. Mas sabe, irmãos, a gente tem que ter temor. Porque no dia que você achar que você é alguma coisa, meu irmão. Pastor Maico pegou meu livro e falou assim, pastor, já está pronto o lance. Eu falei, não, vamos melhorar. Aí ele já deu uma revisadinha e falou, pastor, está muito bom. E eu estou olhando e dizendo, poxa, ainda falta alguma coisa, e tenho orado a Deus, tenho consagrado a Deus. Eu chamei a diretoria para a gente fazer uma semana de jejum, semana passada, fizemos uma semana toda de consagração, e temos colocado as coisas diante de Deus, mas eu quero lhe dizer, isso é temor.
É o espírito de temor que vai vencer o diabo, irmão. É você olhar para você e saber que você sozinho não tem, você sozinho não pode, você sozinho não vai, você sozinho não faz. Meu irmão, Deus falou: eu vou enviar o anjo. Moisés disse assim: ó, não me faça subir desse lugar se o Senhor não for comigo. Irmão, tem um corinho pentecostal que diz assim: ó, se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Irmão, e é isso mesmo. Se Deus tirar da tomada, não prospera, a porta não abre, não tem. É Deus que faz, é Deus que faz. Vão tentar te abater, te humilhar, te colocar para baixo. Você faz assim, ó, é Deus que faz, meu irmão, é Deus que vai fazer, é Deus que vai responder. Se alguém te afrontar e você pegar a afronta e jogar para Deus, é Deus que vai responder. E é assim que você vence o inimigo e entra na terra. E engraçado que esse é o último inimigo, porque ele é só rateiro e silencioso. Deus testa a nossa humildade, irmão. Hoje eu ganho sapato de caixa fechada, gente viaja para outro estado, chega lá e lembra de mim. Oh, glória, amém, Senhor. É sério, e traz, e manda para mim. Eu já recebi sapato de fora do país. Mas sabe, irmão, teve uma época que Deus testou meu coração. Eu tenho um sapato aí para você, mas é usado. Aí tem que falar assim, ó, não, Deus tem para mim o 0, pronto. E tem mesmo, mas olha para mim, se o usado chegou, é para você aguentar até chegar ao 0. Mas como você não quer usado, fica aí ralando o coco até chegar ao 0. Sabe, irmão, você chega para uma pessoa, rapaz, eu fui colocar um perfume e lembrei de você, mas eu já usei. Não. Para mim é só lacrado. Amém. Se essa é a sua fé, agora espera. Quem está comigo aqui? Sabe, irmãos, é sério. É muito engraçado como a vida é. Eu já fui testado nisso. Alguém chegou para mim e falou assim, ó, Deus mandou te dar um terno. O que é que eu pensei? Vamos na loja. O pessoal me pegou, me botou no carro, me levou na casa dela. Eu falei, tá estranho. Me levou no quarto, falei, tá estranho. Abri o guarda-roupa e disse, escolha. Eu falei, tá mais estranho ainda. Escolhi o terno. O terno estava usado, além de usado, suado, não estava lavado. Como é que guarda um terno suado no guarda-roupa? Não sei. Peguei o terno. Mas sabe, irmãos, mandei lavar, é óbvio. Mas Deus estava me lembrando, há pouco tempo, eu olhei para alguns ternos que tinham alguns cortes que eu já não gostava mais, e disse assim, que saber, vou jogar fora. Alguém ouviu e falou assim, ó, faz isso não, dá. Eu peguei 10 ternos do meu guarda-roupa e dei. Uma pessoa que não tinha um, ganhou usado, hoje tem 10 para dar. O que é isso? Todo mundo passa pelo teste da humildade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quem não consegue ser fiel no pouco, nunca vai ser colocado sobre o muito. Eu gosto quando eu vou na casa de alguém que está começando a vida, sabe? É pequenininha, mas é ali que você vê o zelo, o cuidado, se a pessoa é limpa, se a pessoa... Irmão, aquilo motiva o coração. Eu já fui em casa de rico, que a casa fedia mijo e cheiro de cachorro, que eu não tive coragem de beber um copo de água. Estou lhe dizendo. E já fui em casa de gente simples, que o caneco era de alumínio, mas o caneco estava tão bem areado que dava para se ver no caneco. Quero lhe dizer, meu irmão, e outra, deixa eu falar aqui para terminar. Se você não consegue ser fiel no que é do outro, Deus nunca vai poder te colocar no seu. Como é que você, como funcionário, não consegue ser bom? Como é que você vai ser patrão? Deus nunca vai te colocar no seu. Se você perguntar a todos os pastores que eu servi, nenhum tem queixa de mim, porque eu sempre fui excelente, sempre procurei ser acima da média. Sabe por quê? Porque eu sabia do chamado que Deus tinha para a minha vida. E eu dizia, se algum dia Jesus disser assim, eu vou lhe dar uma ovelha igual a você, eu vou dizer amém, Senhor. E minha oração é que Deus mande os Timotinho. Sabe, irmão? Às vezes Deus te testa, porque olha, José, casa de Potifar,
Prisão foi só treinamento para servir no palácio. Hoje você é funcionário, é treinamento para quando você for chefe. Mas tudo isso, Deus já te deu força para você vencer, romper e entrar na promessa. Fecha os olhos em nome de Jesus. E eu quero que você agora, de olhos fechados, coloque diante do Senhor qual é a área, qual é a promessa que você quer entrar. Porque Deus, Ele quer fazer você entrar no que Ele te prometeu. Chega de ser roubado, irmão. Chega de ser roubado, irmã. Pai, a tua palavra foi pregada. Sim, Senhor. E a tua palavra é a verdade. Ó Deus, eu não sei qual é o inimigo ou os inimigos que têm se levantado, meu Pai, para tentar roubar o teu filho, a tua filha, de entrar na promessa. Mas nessa hora, no nome de Jesus, eu declaro que o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria, vai tomar o teu filho e a tua filha pela mão, e ela vai romper, vai transpor, meu Pai. Eu quero abençoar os teus filhos, meu Deus, no santo e poderoso nome de Jesus, e quero declarar que os teus filhos vão entrar na promessa, para a glória do Deus que fez os céus e que criou a terra. E os que creem dizem: aplauda ao Senhor.